Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No dia 11 de março de 1994, Dom Álvaro del Portillo, que era padre na obra, prelado, estava fazendo 80 anos. E logo em seguida, ele saiu para uma viagem pela Terra Santa. Ele nunca tinha estado na Terra Santa. Ele queria estar lá por dois motivos. O principal é porque o trabalho apostólico da obra tinha acabado de começar lá em Israel. Ele queria estar com as pessoas. E também porque ele queria visitar os lugares do Evangelho, não para ver, não como um turista apressado, um peregrino curioso, digamos assim, mas queria rezar melhor. E, de fato, ele foi percorrendo esses lugares. Talvez algumas de vocês conheçam lá. Eu nunca estive na Terra Santa, mas parece que uma característica é que quando se faz essa peregrinação, depois a gente lê de outra maneira o Evangelho. E foi muito singular tudo isso, por quê? Porque ele chegou em Roma no dia 22 de março, já bem tarde da noite, 22 de março daquele ano de 94, e tinha celebrado a missa naquele dia, no local do cenáculo, onde Cristo instituiu a Eucaristia, e ele morreu naquela noite. Ou seja, foi, de fato, uma peregrinação, uma viagem muito especial. E aconteceu uma coisa interessante, porque como ele estava lá, e é a primeira vez que ele ia, estava com aquelas pessoas da obra, eles filmaram, com os recursos que se filmava na época. Hoje é muito fácil filmar, com o próprio celular, mas tinha uma maquininha lá de filmar. Então, se filmou os lugares onde ele ia, onde ele celebrava a missa, foi celebrando nos diferentes lugares de culto. E, inclusive, tem essa última missa, está gravada. E quando ele morreu, aquele que o sucederia depois, ele fez questão que se mandasse para todos os países uma fita cassete, uma fita, na verdade, VHS. Não sei se alguns de vocês já viram isso em algum museu da vida, mas era uma coisa que a gente ouvia, as fitas cassete, chegou uma fita cassete assim, a gente via. Foi muito interessante ver tudo isso. Eu falava tudo isso para me referir a um lugar que foi marcante, que foi o Monte Tabor. No dia 17 de março de 94, ele celebrou a missa lá, e nessa montanha, onde tem um santuário, onde Jesus se transfigurou. Jesus se transfigurou diante de 3 apóstolos. É o que nós vamos ouvir no Evangelho da missa desse próximo domingo, o segundo domingo da Quaresma. Nós vamos ouvir que o rosto de Cristo brilhou como o sol, as suas vestes se tornaram brancas, deslumbrantes, revelou toda a sua glória divina. Mas é interessante que naquela ocasião, Dom Álvaro fez um comentário que talvez pudesse servir como ponto de partida da nossa meditação. Ele se perguntou, por que será que Nosso Senhor quis se transfigurar naquele lugar, que é distante de onde ele vivia? Exigiu um esforço físico para ir até lá e também para subir naquele monte, uma caminhada longa. E ele perguntava e, ao mesmo tempo, respondia, provavelmente, para que ficasse gravado para nós, que para chegar a Deus, nós tínhamos também que fazer essa peregrinação, nós temos que fazer esse esforço. Então hoje, meditando no relato de São Mateus, eu vou ler com vocês aqui o que nós vamos ouvir na missa. O relato deste ano A é de São Mateus. Nosso Senhor quer que a gente faça um esforço, como uma subida, uma peregrinação,
para que a gente possa encontrar Ele. A transfiguração, portanto, não aconteceu por acaso no monte. Podia ter acontecido na planície? Podia. Jesus podia ter se manifestado em qualquer outro lugar. Mas escolheu um caminho que exigia esforço, que exigia decisão, que exigia desprendimento. E tudo isso está muito relacionado com o tempo que a gente está vivendo, que é da Quaresma, que exige de nós o quê? Decisão, desprendimento, esforço. Anos antes, São José Maria, meditando esse mesmo mistério, agora é um dos mistérios do Santo Rosário, que é um mistério de luz, a transfiguração. Mas São José Maria dizia uma coisa interessante, assim, Cristo não passa uma vez só pela nossa vida. Ele passa muitas vezes, passa agora, talvez está passando agora mesmo, passa nessa Quaresma, e cada passagem é única, é irrepetível, carregada de graça. Por isso, inclusive, se deu o nome ao livro, que é a coletânea de meditações dele, um dos livros, precisamente Cristo que passa. É Cristo que passa. Então, vamos considerar que Cristo passa e nós temos que aproveitar. Precisamente nesse livro, ele diz assim, que nós não podemos considerar a Quaresma como uma época a mais, como uma espécie de repetição cíclica. A Quaresma, depois a gente sabe que vem o tempo pascal. Ele fala, este momento é único, é uma ajuda divina que temos que aproveitar. Jesus passa ao nosso lado e espera de nós, hoje, agora, uma grande mudança. Jesus passa, nós devemos aproveitar. E como a gente aproveita? Subindo a montanha, colocando esse esforço, essa decisão, esse desprendimento. Então vamos nos perguntar agora, porque já passaram alguns dias do começo da Quaresma. Eu estou atento à passagem de Cristo na Quaresma? Ou eu talvez ainda não tenha começado a subir? Então, vamos fazer uma leitura serena do Evangelho, mas tentando entrar na cena. Sobretudo, vendo o Senhor que passa, Jesus que passa. Transfiguração significa o quê? Que ele apareceu em outra figura, teve outra aparência. Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. Perfeito homem, igual a nós em tudo, menos no pecado. Mas por que é perfeito Deus? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É uma só pessoa, em Cristo é uma só pessoa, a pessoa divina, e duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Seria de se esperar que houvesse alguma manifestação externa da divindade, ou seja, que brilhasse de alguma maneira. E, no entanto, Nosso Senhor não quis que fosse assim. Ele se fez igual a nós em tudo, menos no pecado, e quando o Cristo passava, não chamava atenção. Lembra? Quando ele passava, às vezes se perguntavam, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? O filho do carpinteiro, José? Então, normalmente Jesus não chamava atenção na sua figura, mas no Monte Tabor foi diferente. Os três viram Jesus com toda a sua glória. Então houve uma transfiguração, uma outra aparência. Mas vamos ler o Evangelho, que vai dizer exatamente isso para nós. Diz assim, naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. É interessante o momento, porque, claro, a gente, quando ouve o Evangelho, a gente concentra nesse momento do relato. Mas se a gente fosse um pouquinho para trás, no capítulo anterior, no capítulo 16, a gente ouviria que os apóstolos tinham ficado muito abalados quando Jesus Cristo falou da paixão. E é muito forte mesmo. Pensar nos pensamentos dos sofrimentos de Jesus, que tudo isso enchia eles de tristeza. Vamos imaginar o que para eles supunha a cruz. Para nós a cruz sempre é um sinal de amor, mas para eles era uma desgraça, quer dizer, a suprema derrota. Sei, com todo respeito, vamos pensar aquilo que a gente experimenta, que a gente pensa quando ouve falar, por exemplo, com uma coisa brutal como uma cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Então, a cruz era uma coisa que causava ainda mais repugnância. Então,
que Cristo ia morrer na cruz. E Jesus Cristo, que depois, inclusive, iria estar com esses mesmos três, Pedro, Tiago e João, no Monte das Oliveiras, naquela oração intensa que ele faz, ele quis que eles tivessem uma experiência da sua glória, como se fosse uma experiência de céu, um pouquinho de céu, como se abrisse um pouquinho um trailer do céu. O que vai ser ver o Senhor? Aliás, quem não gostaria de ter essa experiência? E às vezes a gente tem a impressão, se eu experimentasse um pouquinho do céu, seria mais fácil eu não me desviar do caminho. Então, vamos pedir ao Senhor aqui, talvez entrando na cena, com mais um personagem, como se além de Pedro, Tiago e João fosse cada um de nós, a gente dizer, Senhor, faz que eu entenda o prêmio que me espera se eu for fiel. Vê quanta coisa nos espera se nós formos fiéis. E lembrando aquele comentário do Dom Álvaro, a gente pode dizer também, Senhor, faz que eu tenha coragem de subir a montanha, que eu não me detenha no fácil, que eu não me detenha na planície, que eu perceba que me espera uma alegria muito grande se eu subir o Monte Tabor. Cristo provavelmente deixou os outros discípulos, os outros 12, melhor, eram 3, deixou os outros 9, lá na base, não sei se havia uma aldeia na época, e começou a subir. Começou a subir com esses mesmos 3, como eu dizia a vocês, que vão testemunhar a agonia de Cristo. Agora é a glória. Depois eles vão testemunhar o quê? A agonia de Cristo. Cristo sua sangue. E eles devem ter começado a subir no final da tarde e pernoitaram no Monte Tabor. A gente pode imaginar isso porque eles estavam com muito sono. Seria o final do dia. O fato é que quando chegaram ao topo, Jesus se recolheu em oração e eles adormeceram. E de repente foram despertados por uma grande luz, que não era a luz do sol. O sol já estava se escondendo. Era de onde vinha Jesus. E o corpo transformado, transfigurado, de uma beleza, com uma luz. São Mateus diz assim, foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. O Evangelho, que você sabe que foi escrito em grego, usa uma palavra grega que nós conhecemos, que é metamorfose. O corpo teve essa metamorfose. Meta é sempre além de, metaverso, metadado. Morfê é forma, morfologia. Metamorfose a gente usa, não sei, na biologia, nos jogos. Então, a metamorfose, que no latim é transfiguratio, além de figurare, uma nova forma. Nisto apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Moisés representava a lei e Elias os profetas. Então, no meio estava Jesus e todas as profecias e toda a lei se reuniam e tinham nele a plena realização. E como os apóstolos reconheceram os dois personagens? Talvez pela conversa, porque evidentemente era alguém que já tinha morrido há muito, os dois tinham morrido há muito tempo, Moisés e Elias, e os judeus não tinham imagens, não tinham imagem de Moisés ou imagem de Elias. Talvez pela conversa, ou também, muito provavelmente, porque Jesus contou para eles. Inclusive no relato de São Lucas, se diz qual era o assunto. Falavam sobre a sua morte que aconteceria em Jerusalém. Então a transfiguração, ela foi de certa forma uma preparação para a paixão, que já tinha sido profetizada lá no Antigo Testamento. A gente entende porque nesse momento da Quaresma, quando a gente está preparando a Semana Santa e a paixão e morte e ressurreição de Cristo, a Igreja quer que num domingo especial a gente se concentre nessa cena. Quer dizer, os apóstolos, eles só ouviam.
Está ouvindo. Estavam lá como testemunhas. Até que São Pedro, que sempre é impetuoso, a gente sabe, São Pedro sempre diz alguma coisa, ele diz assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, vamos ficar aqui. Está ótimo. Não seria uma casa, uma tenda lá, um abrigo precário, com um galho de árvores lá, com arbustos, como se dizendo assim: bom, eu, Tiago e João, a gente se vira aqui, uma para cada um de vocês, e vamos ficar aqui. Por quê? Porque ele queria prolongar aquela experiência de céu. Mas São Mateus conta assim: Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Esse é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Isso impactou muito eles. Anos depois, quando São Pedro escreveu uma das epístolas, concretamente a 2ª epístola, ele vai recordar esse momento. Ele vai dizer para os primeiros cristãos que a doutrina não era alguma coisa fantástica que ele tinha ouvido, mas ele tinha sido testemunho ocular, assim: vimos a sua majestade com os nossos próprios olhos. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando do seio da glória magnífica lhe foi dirigida esta voz: Este é o meu filho muito amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Essa mesma voz que vinha dos céus, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Agora, quando eles ouviram isso, conta também o Evangelho, eles ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Imagina uma pessoa que está com tanto medo que esconde o rosto, que não quer ver. Porque é tremendo aquilo. Ficaram atordoados com aquelas palavras. Era o medo do homem que entra em contato com o divino, com o sobrenatural. Eles nunca esqueceriam isso. Nunca esqueceriam a alegria e também esse momento da voz. E São Mateus diz assim: Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. De repente tudo volta à normalidade. Só Jesus de sempre. Eu sempre imagino Jesus sorrindo para eles. Calma, tranquilos. E a gente pode imaginá-los descendo, felizes, mas um pouco atordoados ainda. Que dia tinha sido aquele? Eles tinham tido uma experiência da glória de Jesus, uma experiência também das pessoas da Santíssima Trindade, porque a nuvem sempre é uma representação da terceira pessoa, do Espírito Santo, e a voz do Pai: Este é meu Filho amado. Então, eles estavam descendo. Eu sempre imagino que enquanto eles desciam, iam conversando, até que Jesus disse uma coisa muito prática. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. E eu imagino que isso eles levaram muito a sério, até a ressurreição. Imagina, quando eles chegaram lá embaixo, os outros, não podia ser diferente, falaram: O que aconteceu? O que aconteceu? Vocês estão com uma cara aí, o que aconteceu? Não, nada. Ele subiu lá, subiu e desceu. Não, aconteceu alguma coisa. Não, nada. E claro, entre eles conversavam, mas lembrando aqueles momentos, uma experiência de Deus. Tiveram essa experiência. Como eles iam ter depois uma experiência muito forte, Deus Nosso Senhor quis preparar. Mas vamos voltar àquelas palavras de São José Maria que a gente lia no início, que a gente não pode considerar a Quaresma como uma época a mais, como uma simples repetição cíclica do tempo litúrgico. Esse tempo, esse momento é único. É uma ajuda, e uma ajuda divina que temos que aproveitar. Jesus passa ao nosso lado e espera de nós, hoje e agora, uma grande mudança. A gente já considerava outro dia que o decisivo na Quaresma não é aquilo que nós podemos fazer, mas é a conversão que nós temos que conseguir com a graça de Deus. Então, na Quaresma, a gente costuma subir uma montanha, um sacrifício, uma penitência. Então, são controlar mais as nossas horas nas redes sociais, viver melhor um minuto heróico cada dia, não comer fora de hora. Agora, nada disso é um fim em si mesmo. Nós não subimos a montanha como um alpinista. Se pergunta para um alpinista:
Por que você sobe a montanha? Resposta tradicional, clássica dos alpinistas, é porque ela está lá. Eu subo porque ela está lá. Eu tenho que subir a montanha. Eu sou alpinista, diz quem é alpinista. Nós não subimos a montanha porque sim. Nós não vivemos tudo isso que estamos procurando viver na Quaresma porque sim. Nós subimos para estar com Cristo. E nós intuímos que nesse estar com Cristo, a gente vai ouvir o que Ele tem a nos dizer. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai, é o Pai que nos diz. Então, o que Jesus Cristo espera de nós? Que a gente o escute. Jesus passa ao nosso lado e espera de nós, hoje agora, uma grande mudança. Nós determinamos uma penitência para subir a montanha e ouvir o que Jesus vai nos pedir. Não teria sentido não subir, a gente fica aqui embaixo mesmo. Mas também não teria sentido subir e não ouvir. Ou então, subir, ouvir e não colocar em prática. Então, vamos já condensando aqui no tempo que a gente está vivendo. Não basta dizer, minha quaresma é refrigerante, minha quaresma é doce, minha quaresma é chocolate. Tudo isso pode ser até escalada do Tabor. Mas não é um fim em si mesmo. Jesus pode nos pedir que a partir disso, a partir desse esforço concreto que a gente está fazendo, que a gente tenha uma mudança, uma conversão pessoal. O que é uma mudança? É no nosso comportamento. Escutar o que o nosso Senhor está dizendo. Então, talvez, a partir dessa mortificação concreta, desse esforço concreto que você está fazendo, Ele está te dizendo, olha, a tua conversão é tratar melhor os seus pais, os da sua casa. Então, tratar melhor, não tratar de qualquer jeito. Não ser uma pessoa muito cordial com os de fora, em casa, não. Em casa, uma pessoa azeda. Pode ser que a conversão seja que nós nos tornemos melhores profissionais. Então, você precisa trabalhar melhor. Menos inteligência artificial, mais inteligência natural. Não, tudo bem. A gente pode usar a inteligência artificial. Acho que todos nós usamos um pouquinho. Você vai perguntar, padre, o senhor usa para preparar a meditação? Uso. E o que o senhor faz assim? Prepara uma meditação para as meninas lá do Mar Alto, enquanto que eu vou fazer outra coisa. Claro que não dá certo isso aí. É uma pessoa que trabalha com inteligência artificial, acho que até já vimos isso uma vez, eu comentei isso aí porque me marcou bastante. Falava, olha, a inteligência artificial é um bom estagiário. Ela acha as coisas que a gente precisa. Então, por exemplo, quando eu fui contar essa história para vocês, eu tinha, lá do início, Dom Álvaro, que foi no Monte Tabor, eu tinha uma série de ideias mais ou menos confusas. Pedi inteligência artificial, acha para mim exatamente quando foi e tal. Então ela já me colocou num link no site da obra que contava a história. Agora, de repente, a gente pode falhar um pouquinho, a gente já não está sendo tão bom profissional. Porque não pensa. Precisa pensar. Usar o estagiário chamado inteligência artificial, seja ela qual for. Então, pode ser que a nossa conversão é fazer melhor o trabalho. Pode ser que a conversão seja dizer sempre em tudo a verdade. 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 Não dizer alguma coisa que é meia verdade. A gente sabe que às vezes a meia verdade é uma grande mentira. Então pode ser uma conversão. Ou viver com delicadeza a santa pureza. Pode ser alguma coisa que, aliás, o Papa Leão XIV sugeriu para a Quaresma, das palavras, ou então dos julgamentos. Hoje eu li uma coisa que achei muito interessante, e que é de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino dizia,
que é melhor a gente julgar bem uma pessoa má do que julgar mal uma pessoa boa. Se a gente julga bem uma pessoa que não é boa, não é tão boa, ele faz um erro de avaliação, talvez uma ingenuidade, mas ensina uma coisa má. Agora, como é injusto se a gente julga mal uma pessoa que é boa? Sabe, porque a gente não foi com a cara, porque a gente tem cara de que não é muito honesto. Não posso julgar as pessoas. E às vezes uma conversão, e uma conversão muito prática seria essa. Então, qual que é a nossa conversão? Qual que é a nossa conversão? Voltando àquilo que eu dizia, não sei se eu disse na quarta ou na sexta da semana passada, mas que a nossa quaresma não precisa ser instagramável, ou seja, uma coisa bacana, assim, bonitinha. Olha, tem um gráfico aqui, quanto tempo que eu estou sem comer chocolate, e você põe uma cara assim de quem não está comendo chocolate. Então, conversão. Conversão. Qual que é a minha conversão? O que Nosso Senhor está pedindo para mim? Quer dizer, a gente sobe a montanha, tem uma experiência de encontro com Deus, na nossa oração, a gente ouve, esse é o meu filho amado, escutai o que ele vos diz. Então, o que está me dizendo? E por isso, a gente precisa fazer todas as etapas, subir a montanha. Não esperar na planície, não esperar embaixo quando o Senhor quer que a gente faça esse esforço, que não é um esforço tão grande. O Monte Tabor não é um monte Everest, muito menos, uma coisa que se sobe, talvez uma caminhada, mais do que uma escalada, é uma caminhada. Caminhada talvez de 1 hora, parece. Hoje em dia se pode subir de carro. Jesus foi subindo com eles. E esse subir lembra muito o que a gente vai fazendo agora nas semanas da quaresma. A gente vai passando, vai refletindo. Se você já fez teve uma experiência de subir uma pequena montanha, sabe que ajuda muito a gente a pensar. Vai pensando, vai refletindo, enquanto a gente vai fazendo aquele esforço de uma caminhada que é mais exigente. Então, é como se a gente comparasse, se nós habitualmente caminhamos, na quaresma é uma caminhada mais exigente. Mas não é exigência em si. Não é como o alpinista que vai dizer, eu subo a montanha porque ela está lá. Eu subo porque eu quero encontrar com o Senhor. Eu subo porque eu quero de alguma maneira dizer com o Senhor, é bom estarmos aqui. Que é o equivalente a dizer, Senhor, que bom viver agora a quaresma. Que bom que eu possa viver agora esses momentos de mais reflexão, de mais exigência, mas de uma exigência que me leva a captar qual é a tua vontade para mim. Quer dizer, Senhor, o que queres que eu faça? O que espera de mim neste momento, nestas semanas, que passam rápido, na verdade, a gente já vai agora, segundo domingo da quaresma, e tudo muito, muito rápido. Às vezes a gente não sabe bem onde mudar. E a gente pode até perguntar para as pessoas de casa. Pode perguntar para a mãe. Mãe, o padre falou que todos nós temos que mudar em alguma coisa. Eu acho que eu não sei bem o que eu tenho que mudar. Você não sabe? Teu caso é fácil. O que você tem que mudar? Quer que eu te diga? Então, a gente pode pedir para Nossa Senhora, que é mãe e é uma mãe carinhosa. Nossa Senhora, mãe carinhosa, mostra onde a gente deve mudar. E ela mostra também o caminho dessa subida, dessa caminhada exigente, que não é, insisto, uma coisa muito difícil, está ao nosso alcance. Talvez se fosse subir o Everest, a gente não está ao alcance de nenhum de nós. Mas subir o Monte Tabor está. E Nosso Senhor nos espera. E nos espera uma grande alegria. A alegria está com Ele, e a alegria depois descendo, de a gente descer convertido. É mais ou menos a quaresma. Eu acho que é por isso que cada ano a gente medita nesse mistério, quando chega o segundo domingo. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que nos mostre e que a gente queira subir. Não teria sentido que ela nos mostre o caminho e que a gente fique adiando, protelando. Que a gente queira subir, que a gente queira ouvir e, sobretudo, que a gente queira colocar em prática.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.